explica o que é inflação. Pelo que eu Boa. entendi imprimir mais dinheiro gera inflação. Por quê? Sim, não é tão simples. Ah, não? Eu vou dar uma... Você viveu a época da hiperinflação? Claro, eu sou de 80. Então, eu vivi. Vamos explicar pro pessoal o que era. Você tava no supermercado, tinha um maluco na hora remarcador de marcando. preço. Você tinha que pegar os produtos que não estavam marcados. Por exemplo, você quer um leite condensado, pega o de trás que ele não teve tempo de remarcar. Não era isso daí? O pessoal até brincava que era melhor você andar de táxi do que de ônibus, porque o ônibus você pagava na entrada. O táxi você pagava quando saía. Então o dinheiro já tinha desvalorizado tanto que saía mais barato do que o ônibus. Perfeito. Esse é o cenário que a gente viveu na década de 80, que a gente chama de cenário de alta inflação e, em alguns momentos, de hiperinflação. O que é uma hiperinflação? É quando o dinheiro perde poder de compra por hora. Cara, é assustador. Ele Você não consegue planejar nada. Ele está colapsando a cada hora. É um negócio bizarro. E realmente a gente viveu isso em alguns anos na década de 80 e no início dos anos 90. Mas, claro que aquilo foi um período de exceção e que é difícil se repetir. Mas, para explicar a inflação, e depois a gente volta a alguns episódios da década de 80, que é bacana também para entender bem. Até o lance do plano do Collor, plano cruzado, plano Collor. Mas inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Que traduzido para o leigo, o cidadão comum, é quando o cara percebe que o dinheiro, o salário dele que comprava uma cesta básica mês passado, no mês seguinte ele compra 90% de cesta básica. Falta dinheiro para comprar. Então, falta dinheiro, então o dinheiro está perdendo o poder de compra. Isso é inflação. Agora, essa inflação ela pode ocorrer de várias formas. Não apenas imprimindo dinheiro, essa é a forma mais rudimentar e mais clara, mas não apenas por isso. Porque a gente pode ter, às vezes, um choque de oferta. Quebra de safras, quebra de choque de petróleo. Isso também causa inflação porque tem menos produto. A oferta de dinheiro não mudou, a quantidade de dinheiro não mudou, que está em circulação, mas tem menos produto. A economia está produzindo menos. Então, isso também pode gerar inflação. Mas a gente diz que a inflação realmente está relacionada ao dinheiro porque o dinheiro perde poder de compra. Não é apenas um bem específico que aumentou de preço, cara, são todos os bens. E por que imprimindo mais dinheiro ele perde poder de compra? É lei de oferta e demanda. Assim, tem mais dinheiro circulando. Essa para mim eu tive algumas pílulas vermelhas da Matrix na minha vida. A da inflação foi uma delas. Quando eu li um livro chamado O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro, de um autor americano chamado Murray Rothbard, onde eu finalmente entendi o que era inflação. E que, em síntese, é a lei de oferta e demanda aplicada para o dinheiro. Se tivéssemos milhões, bilhões de Ferraris, a Ferrari ia custar muito menos do que custa. Com certeza. Então, quanto maior a abundância de um bem, menor tende a ser o seu preço. Quanto mais escasso for esse bem, maior tende a ser o seu preço. A mesma coisa vale para o dinheiro. Então, quando tem muito dinheiro em circulação e crescendo essa oferta de dinheiro, o preço do dinheiro cai. Ou ele vale menos. Faz sentido. Ou seja, a gente precisa de mais dinheiro para comprar a mesma quantidade de bens. Esse é o fenômeno inflacionário. Então, a mesma lei de oferta e demanda que vale para todos os bens da economia, vale para o dinheiro também. Essa, para mim, é o insight principal que eu gostaria que todo mundo aqui entendesse, que a lei de oferta e demanda também vale para o dinheiro. Fica muito claro com essa explicação. E como você resolve a inflação? Pois então, naquela época dos anos 80, o problema é que o governo imprimia dinheiro quase que de forma assim, direta para bancar os seus gastos. Não apenas imprimindo dinheiro físico, papel, moeda, mas também na forma eletrônica, que é um pouco mais complexa, criando dígitos na conta dos bancos públicos, tipo o Banco do Brasil, bancos estaduais. Tipo, falando, esse banco tem tanto... Exato. Nossa. Assim, esse é o problema da criação de dinheiro hoje. Ela já era abstrata no século passado e eletrônica, e agora ainda mais. Então, o dinheiro ele existe não apenas no formato físico, mas também no formato eletrônico. E quem cria é Banco Central e bancos comerciais também. Já que é um intensivo aqui de dinheiro e sistema monetário. Mas voltando na década de 80, o governo gastava muito endividado, para não conseguir cobrar mais imposto, imprimia dinheiro, desvalorizava demais a moeda. E não conseguia controlar essa impressão de moeda. Esse era o problema da década de 80. Não conseguia controlar? Não identificava muitas vezes
como estavam imprimindo moeda. Porque imprimir moeda física, você sabe. Então. Pois bem, mas uma outra fonte de emissão monetária, que é o processo de criar dinheiro, eram esses bancos estaduais que emprestavam para os governos. Lembra? Banespa, Lembro. Banerj. Esses bancos eram uma das fontes de criação de dinheiro. Eles emprestavam para os governantes, para o próprio Estado. O Estado não conseguia pagar. E aí como é que o país resgatava esses bancos? Criando dinheiro eletrônico. Nossa, cara. E aí resgatava banco estadual, resgatava banco público, como Caixa, Banco do Brasil. Colocando zeros a mais no valor que aquilo lá tinha. Exatamente. Olha, digitalmente ia criando dinheiro. Não sabia que tinha essa forma também de criar dinheiro. E outra fonte de criação de dinheiro naquela época era a chamada conta movimento no Banco do Brasil, que era uma conta de propriedade do Tesouro. Então, governo brasileiro, Tesouro Nacional, tinha conta lá no Banco do Brasil. Tinha que gastar? Debita dessa conta. Tá, não tem mais fundo. Azar, debita. Então, era uma conta que ia entrando no vermelho sem parar. E o Banco Central, que tem poder de criar moeda física e eletrônica, criava dígitos eletrônicos para colocar saldo nessa conta e tirar ela do vermelho. Mas ele estava criando dinheiro. Então, quando a gente analisava todas as fontes de emissão monetária na década de 80, tinha o papel moeda físico, tinha o socorro aos bancos estaduais, tinha o socorro aos bancos federais, tinha a conta movimento, que era o Tesouro gastando, tinha a política monetária, que era o Banco Central também imprimindo dinheiro para tentar comprar dólares e manter alguma taxa cambial, mas acabava causando mais inflação. Então eram várias torneiras jorrando dinheiro e o governo não conseguia nem identificar onde isso estava acontecendo. Então esse era um problema na década de 80 de como debelar a inflação. Se eu não sei de onde está se criando dinheiro, como é que eu vou fechar essa torneira? Onde é que ela está? Então esse era um dos problemas que acabaram resolvendo aos poucos. A conta movimento foi encerrada em 86 ou 88, se eu não estou enganado. 88. Aí depois, com o Plano Real, tiveram várias reformas, inclusive o saneamento dos bancos estaduais. A reforma bancária que a gente teve no Brasil na década de 90, início dos anos 2000, foi para sanear esse problema, essa fonte de expansão monetária. Então essas torneiras foram sendo fechadas ao longo da década de 90, a ponto de hoje nós termos um controle muito maior de como o dinheiro é criado no Brasil. E por isso que a gente tem uma inflação. Se olhar a inflação que a gente tem hoje, tá alta? Tá. Mas 10% era às vezes num dia, você se lembra? Quanto que era o ano? 1000%. Assim, os anos de hiperinflação, onde tinha os remarcadores de preço, era 1000%. 1000%. Insano. Cara. Era insano. E tinha corte de 3,0 toda hora? Toda hora. Inflacionava a moeda, a gente não chegou a 1 milhão de cruzeiros, chegou a 500 mil cruzeiros. Aí quando ia ser 1 milhão, cara, não podemos imprimir 1 milhão. Corta zeros. Então era essa loucura. Eu lembro também na década de 80, né? E era ruim pro consumidor, porque você não consegue nem comparar mais preço. Claro. Você fica todo bagunçado, você consegue planejar, comprar um carro, comprar tudo. Porque, cara, eu não lembro, era tudo à vista que a pessoa. Porque era criança, né? Como que pagava as coisas? Porque você vai financiar uma coisa, o cara não sabe quanto vai ser. No Brasil, a gente teve. Tinha duas formas que a gente lidava com a inflação. A primeira era, assim que o pessoal recebia o salário, gastava o máximo possível. Você se lembra, lá no sul, sou de Porto Alegre, tinha o que a gente chamava o dia do rancho, que era receber o salário, corria para o supermercado para estocar as dispensas, geladeira, com o máximo possível, porque você sabia que a lata de feijão, de arroz e carne ia reter mais valor do que o dinheiro. Putz, olha que doido. Então tinha o dia do rancho, gastar o salário o mais rápido possível. Essa era uma forma, então, de tentar se proteger da inflação, que é um negócio surreal, né? Mas essa era a realidade. Outra forma era a chamada correção monetária. Você tinha o dinheiro no banco, na conta corrente, mas essa conta corrente, todo dia, ela era atualizada com algum indexador que tentava repor a inflação. Entendi. Então era uma aproximação para lidar com a inflação. Só que virou um manicômio assim, financeiro, monetário, porque esse artifício da correção monetária, de indexação, é o que permitiu com que a gente convivesse por tantos anos com uma inflação muito alta. Se a gente vê outros países que tiveram uma hiperinflação, Hungria, Argentina, Zimbábue, foi mais pontual e depois de algum período acabou, volta a alguma normalidade. Mas no Brasil a gente teve tantos anos de inflação tão alta porque a gente conseguia lidar com isso. Ela era mascarada pela correção monetária.
Então, assim que a gente lidava com uma inflação alta naquela época. Mas, realmente, assim, trouxe muita pobreza para o Brasil. Dívida externa absurda. Dívida externa, assim, desigualdade enorme de renda nessa época. Assim, era gritante. Destruiu, né? Destrói a economia, como você falou. Como é que você vai planejar um investimento de longo prazo? Então, você causa pobreza, desigualdade de renda, impede um crescimento. Não atrai investimento estrangeiro. Como é que o cara vai investir aqui se ele não sabe o quanto vai valer o dinheiro no ano seguinte ou no mês seguinte? Então, essa imprevisibilidade realmente foi... Por isso que a década de 80 foi a década perdida.